Olá pessoal, eu sou o Zusa, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Podre de Pobre. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a empresa SLC Agrícola, mas antes eu queria passar algumas coisas com vocês. Eu estava revendo alguns vídeos anteriores e eu percebi que estava fugindo um pouco do que eu tinha planejado originalmente. Assim, os vídeos estavam meio bagunçados, a gente começava a falar de um assunto, voltava a falar de outro, quando via voltava para aquele assunto que estava antes. E isso estava fugindo um pouco da minha ideia inicial, que era justamente trazer essa análise de empresas de forma simples para o pequeno investidor, né? Para o investidor individual, a pessoa que está tomando as decisões por conta própria, que quer evoluir, que quer estudar, né? Então eu decidi que os próximos vídeos nós vamos montar assim um sistema mais de meta, assim, mais estruturado, sabe? Com mais metodologia, até para os vídeos ficarem mais claros e o conteúdo ficar melhor para vocês. Então, eu trouxe aqui, ó, vamos usar um dispositivo ultra avançado aqui chamado Microsoft Word, e eu vou mostrar para vocês como que nós vamos subdividir os tópicos sobre cada empresa. Primeiro, nós vamos falar sobre o case da empresa. Casa não, case. O que é o case? Nós vamos falar sobre no que a empresa atua, onde que ela trabalha, com o que ela trabalha, né? E como que a empresa pensa, assim, qual que é a mentalidade da empresa para ela trabalhar para ganhar dinheiro, quais produtos que ela vende, em qual setor que ela está inserido. Então, assim, nós vamos dar um panorama geral sobre o setor, sobre a empresa, para ficar claro o que é aquilo ali que nós estamos falando, né? Passado pelo case, nós vamos falar sobre a parte mais fundamental, né, que é a análise dos resultados específicos, que é o resultado operacional. Então, nesse momento que a gente estiver falando sobre o resultado operacional, nós vamos falar sobre indicadores como faturamento, lucro bruto, EBITDA, nós vamos falar sobre lucro líquido, depreciação, amortização, toda essa parte do fluxo de caixa, também regime de caixa, regime de competência. Então, dá uma passada nessa estrutura operacional da empresa para analisar como que ela está naquele trimestre ou não. Terceiro ponto que nós vamos falar é sobre a estrutura financeira da empresa. Financeira. A estrutura financeira, nós vamos olhar a estrutura de capital. É melhor falar estrutura de capital. De capital. Então, nesse tópico aqui, nós vamos falar assim, a empresa está... Quão endividada que a empresa está? Nós vamos tentar descobrir em que momento histórico que ela está, se ela está endividada, se ela tem espaço para se alavancar mais, qual que é os juros que ela paga em cima da dívida, se ela é uma empresa conservadora, se ela é uma empresa no momento que ela está mais agressiva, focando em expansão, M&A. Então, nós vamos analisar para ver a saúde financeira da empresa, que eu acho que isso tem que ser um pouquinho separado do resultado operacional, porque uma coisa complementa a outra. Assim, os dois têm que estar bem para a empresa estar boa. Por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre precificação. E não necessariamente eu vou falar sobre precificação em todos os vídeos, eu acho que precificação é uma arte e é uma arte muito imprecisa, né? Aqui que está o grande segredo do jogo, né? Vocês veem que analista de banco, esses analistas grandes, estão sempre jogando preço-alvo, eles nunca acertam, o preço-alvo está sempre mudando, justamente porque a precificação é muito difícil, ela envolve, assim, você conhecer dados que não apareceram ainda, né? Envolve você conhecer um pouquinho do futuro e tentar imaginar ali pelo passado da empresa e tal. Mas o que eu quero falar sobre precificação, assim, né? Até é muito batido em outros sites, né? Que você não deve olhar preço, e eu até concordo em partes com essa filosofia de que para o investidor pequeno, é muito mais importante o tamanho do aporte, né? E a recorrência e a duração dele como investidor do que olhar o preço da empresa em si. Mas como a gente está tentando fazer a análise mais profunda de uma empresa aqui, eu acho que e você está comprando um patrimônio, né, para você, faz sentido a gente olhar
quanto que você está pagando no negócio e qual que é o retorno que ele dá hoje, qual que é o crescimento, quais que são as expectativas de retorno futuro, muito mais nesse sentido do que a gente definir um preço em específico, ó, o preço justo seria esse, ou o preço justo seria aquele. Então, é bem mais nesse caminho aí. Espero que gostem desse novo formato e agora vamos passar para o vídeo da SLC Agrícola. Então, iniciando esse nosso novo modelo aí, né, sobre quem é a empresa, quem é a SLC Agrícola, vamos falar sobre o case da empresa. Primeiro, é uma empresa de agricultura no país da agricultura, né? E esqueça, se vocês conhecem alguém que mexe com agricultura na família de vocês, se vocês mesmos mexem com agricultura, esquece tudo que vocês conhecem ou que vocês pensam sobre o negócio, porque aqui nós estamos falando de uma empresa que é, é tudo de ponta, assim, tanto em termos de sofisticação financeira, quanto sofisticação de tecnologia, de uso, né, de trabalho em cima da forma de tecnologia, equipamentos. Então, assim, é completamente sofisticado. Então, eu já adianto aqui, se você pensava assim, eu quero investir na área de agricultura, tal, eu sugiro que você estude essas empresas do setor agrícola, pelo menos essas de capital aberto, porque você vai mudar a tua forma de ver as coisas, viu? É outro patamar, é outro nível. A forma de pensar está muito além do que o cara amador. E eu explico. Por exemplo, os agricultores que eu conheço aqui da minha região, o pessoal, a lavoura está precisando de adubo. Aí vai lá, compra adubo no mercado e vai lá e joga o tanto de adubo que acha que deve, pá. E aí fica esperando para ver o preço que vai ser a safra do ano que vem e não sabe, ou senão quando sai a safra não vende, se tiver condição, né, de não vender porque o preço está baixo, e aí quando der preço vende. Mas é tudo muito intuitivo, tudo muito assim, com base no que a pessoa aprendeu com os pais ao longo da vida, sabe? É tudo um negócio assim. Então, em termos de estrutura financeira, o agricultor pequeno, amador, né, ele é muito pouco sofisticado. E quando você vai estudar uma empresa dessa aqui, ela tem diversas estruturas que são muito mais bem pensadas. Então, o que a empresa faz, por exemplo? Ela já tem uma estatística de qual que vai ser a produção estimada de cada lavoura dela. Então, ela fala, aqui nós vamos produzir tantos milhões de sacas de soja, ou tantos milhões de sacas de milho, né? E aí, partindo dessa presunção, né, ela fala, olha, a maior quebra de safra que nós tivemos historicamente foi de 20%, abaixo do que era estimado. Então a empresa já tem um dado aí, né, 20% abaixo do que é estimado. Ela pega esses 20% e já vende 80% da safra dela para o ano seguinte no mercado futuro. Ela já trava o preço da safra dela no ano seguinte, ou seja, ela já sabe que aquilo ali ela tem uma probabilidade muito grande dela conseguir produzir. E com esse dinheiro que ela travou, que ela já vendeu no mercado futuro a safra dela, ela vai e já compra os insumos agrícolas para o ano seguinte também. Então ela já vai lá e compra defensivo, compra adubo. Então a empresa já faz um hedge aí do que vai ser o resultado dela no futuro. No caso da SLC fica muito claro. A gente já sabe o que vai ser o ano que vem da empresa, porque ela já tem todos os insumos dela comprados e ela já tem 2/3 da produção do ano seguinte vendidos já com preço pré-estabelecido. Então ela tem o que a gente tem que olhar dessa empresa, né? Qual que vai ser a área plantada dela, que isso interfere, né? Então são fatores muito simples. Qual que é a área plantada? Qual que é a produtividade em cima dessa área plantada? E qual que é o preço da commodity que ela produz? Então são os fatores que vão influenciar no resultado do ano futuro, do resultado atual e no resultado futuro da empresa.
É muito simples quando você entende isso, né? Lógico que como a gente vai ver aqui, não assim, partindo desse ponto fica um pouquinho mais complexo, né? A gente tem que olhar esses diversos fatores, mas você vê um nível de sofisticação em termos de estrutura financeira da empresa. Além disso, é uma empresa, gente, que trabalha com fazendas de tamanho que você não consegue imaginar. São fazendas de 50, de 100 mil hectares. Isso é muito chão, é coisa que você é a perder de vista. Tudo no Cerrado brasileiro. E teve um trabalho da Embrapa muito forte aí de como tirar a acidez do solo do Cerrado e tal, e expandiu o horizonte agrícola brasileiro. E hoje são empresas muito grandes, que ocupam um espaço de terra muito grande. E sendo grandes dessa maneira, elas têm possibilidade de se mecanizar, elas têm tratores de ponta. Para vocês terem uma ideia, a SLC ela coloca torres 4G na fazenda. Se eu não me engano, eles estavam com um projeto de botar 2 torres em cada fazenda por conta dela, para fazer levantamento de dados de chuva, de onde que da lavoura que está precisando de determinado defensivo, que está tendo uma praga de determinada maneira, para ela poder agir especificamente em partes da lavoura ou não. Então, em termos de tecnologia também, ela está no limiar da tecnologia de produção agrícola. Tecnologia de sementes, ela tem uma divisão de sementes dentro dela também própria. Então, assim, esqueçam a agricultura tradicional, aquele negócio simples de. E isso aqui é realmente uma empresa, são pessoas focadas em obter sempre os melhores resultados com as melhores ferramentas possíveis e disponíveis no mercado, tá? Então esquece o tio teu que planta lá. Se você pensa em plantar, pensa 2 vezes antes, porque tem empresas do setor que são muito interessantes. Além da SLC, tem a Brasil Agro, que é uma empresa mais focada em, em fazer especulação com terras, né? Ela compra um pedaço de terra, desenvolve aquela terra e depois vende. Tem outras empresas do setor também, eu estou falando da SLC, porque é a que eu estudo mais, mas é um setor muito interessante, né? E é o setor que o Brasil tem de melhor, vamos dizer assim. É o que o Brasil faz de melhor. Por muitos anos, elas tinham uma estrutura de capital complicada, mas essas empresas foram evoluindo essas estruturas financeiras dela. E hoje a gente pode dizer que elas têm uma estrutura de capital muito bem controlada, são muito bem pensadas e muito bem geridas. Hoje a gestão dessas empresas realmente é uma gestão profissional. E falando mais sobre a SLC agrícola, né? Vamos falar sobre os últimos anos dela. Eu vou mudar a tela aqui para vocês. Nos últimos anos, ela. Deixa eu só ver se mudou a tela, porque eu estou aprendendo a fazer isso aqui. Mudou. Nos últimos anos, ela. O que ela vem fazendo, né? Comprar a terra e desenvolver a terra é muito caro. Ela tem um custo de capital muito grande e ela cresceria muito lentamente. Então, como boa parte das terras dela já eram terras maduras, já no limite da produção, que você não consegue melhorar muito a produção por ter melhorado a terra, o que a SLC começou a fazer? Ela começou a crescer no modelo asset light. Ela começou a arrendar as terras dos vizinhos dela para agregar aquela produção dos vizinhos à produção dela. Com isso, é, ela, com baixo custo de capital, ela consegue aumentar muito a produção. Como a gente falou, né? O que a empresa é? Ela é a área plantada, a produtividade daquela área e o preço da commodity. Então, ela arrendando terras, ela tem um custo baixo, né? Ela vai ter um custo baseado basicamente no aluguel daquela terra que ela vai pagar em sacas por hectare, geralmente. E ela consegue um aumento muito grande aí na área plantada dela e ela aplicando os métodos dela, ela consegue produtividade em cima daquela terra. Então a empresa consegue um ganho de escala com um baixo investimento de capital. A SLC vem fazendo isso muito bem. E no ano passado, inclusive, ela adquiriu uma outra empresa que era listada em bolsa, que é a Terra Santa. E com a Terra Santa e uma outra parceria que ela fez,
ela aumentou aí a área dela plantada em 44% para o ano que vem. A expectativa é que eles consigam um aumento de área de plantio de 44%, ou seja, um aumento absurdo em um ano de área de plantio, né? E então você vê que esse modelo asset light da empresa, né, que foi desenhado nos últimos anos, já vem mostrando um resultado positivo em termos de crescimento, é um vetor de crescimento da empresa, né? Não só um crescimento de ganho de produtividade, mas ela aumenta a área plantada dela sem um custo grande de capital, né? Ela está usando a terra de terceiros e o custo do aluguel vai ser atrelado ao resultado que ela tiver em cima dessa terra. Então, é o melhor dos dois mundos, né? Além disso, o que a gente pode falar? É uma empresa que trabalha com soja, milho e algodão, sendo que o principal deles é a soja. E na soja você tem entre safras, então você consegue plantar milho e algodão, né? Ou seja, existe uma diversificação aí de produtos dentro da empresa, apesar de serem todos produtos agrícolas, né? E ela tem uma diversificação territorial muito grande também. Ela tem fazendas no Brasil inteiro, ela tem fazendas no Mato Grosso, ela tem fazendas no Nordeste. Então, ela tem um risco pluviométrico, né, diluído por essa divisão territorial. Então, eu acho que sobre o case a gente passou bem. Vamos falar um pouquinho sobre o resultado financeiro da SLC, né? Vamos passar aqui pela apresentação do PowerPoint deles, né? Apresentação de resultados. Primeiro eles falam sobre essa combinação de negócios, né, da Terra Santa, que eu já mencionei para vocês. Você teve... Foi um negócio mais ou menos assim, a SLC comprou a empresa Terra Santa, que era uma empresa que tinha uma boa operação, mas uma estrutura de capital ruim. Então era uma empresa endividada, que pagava muitos juros, e então assim, foi interessante, imagino que para as duas empresas, porque a SLC, que tem uma estrutura de capital mais controlada, assumiu esse operacional da Terra Santa, né? Trouxe para dentro dela, que já era um operacional bom, e vai controlar essa estrutura de capital da Terra Santa. Então, ela expandiu em muito as terras dela plantada. Dentro dessa operação, ela não comprou as terras da Terra Santa. Ela arrendou as terras da Terra Santa. Então, ela trouxe para dentro dela, a compra foi do operacional da Terra Santa, mas não das propriedades. Então, é uma expansão nesse modelo asset light que eu falei para vocês. Tá? Aqui estão os números, né, da compra, mas, em resumo, o que eles esperam que eu estava ouvindo na teleconferência de resultados, é um aumento de 40% na área plantada, com um aumento proporcional dos custos também, né, dessa área plantada, mas, ou seja, vai aumentar o faturamento da empresa e os custos aumentarão proporcionalmente ao aumento do faturamento. Então, é um crescimento aqui esperado de 40% da SLC dentro disso aí. É muito grande, né? Aqui fala um pouquinho sobre os preços das commodities. Hoje nós vivemos um momento de grande demanda de commodities, com restrição de produção, né? Muitas dessas commodities aqui, soja, milho, algodão, são plantadas nos Estados Unidos, né? Então o mercado americano é muito relevante para a determinação dos preços. A Bolsa de Chicago é muito relevante. Mas a gente vê que os preços das commodities estão em patamares elevados historicamente. Então, uma das coisas que a gente tem que considerar é o seguinte: é uma empresa de commodity, gente. Como empresa de commodity, o resultado dela, um dos fatores é o preço da commodity, né? Hoje está em alta. Então, qualquer precificação que a gente faça em cima da empresa tem que ser levado em consideração isso. Essas commodities podem, no futuro, cair de preço. Eles imaginam que em 2023 aí o mercado já comece a se estabilizar um pouco e as commodities caiam um pouco de preço. Então pode ser que por conta desses patamares de preço,
os resultados que a gente vê hoje da SLC não se reproduzam no futuro, né? No futuro. Então nós vamos ver um estudo com base no que a gente está vendo na fotografia de hoje, que é essas commodities em valor muito elevado. Aqui eles falam sobre o desempenho operacional da safra, né? Imagino que isso aqui seja a quantidade que eles produziram. Eu não sei se isso aqui é a quantidade que eles produziram ou valores, né? Apreciação dos ativos. Esse aqui teria que estar vendo o webcast junto para falar sobre isso aqui, viu? Não tá legal essa apresentação para a gente falar, não. Vamos para esse aqui. Para esse aqui que vai ser mais legal. Aqui a empresa traz, então, misturando um pouquinho do case, né? Eu falei que eu ia fazer bem separadinho, mas misturando um pouquinho do case com o resultado operacional, né? Que a empresa traz os ciclos de produção dela, né? Em setembro ela faz o primeiro plantio. Temos que lembrar aqui que são ciclos mais anualizados, né? A gente não pode olhar essa empresa trimestre por trimestre porque os resultados vão ser muito diferentes no trimestre. Então, o ideal dessa empresa é a gente olhar o ano, justamente para a gente fechar esse ciclo de commodity delas. Então, em setembro, foi iniciado o plantio da safra 2021-2022. Acho até que ela errou aqui, ela escreveu 2021-2022, porque ela copiou, mas isso aqui escreveu 2020-2021, mas isso aqui o ideal seria ter falado 2021-2022. Setembro foi plantado, e isso aqui está avançando, né? Você vai ver que no ano que vem vai ter a colheita da soja. Então, depois aqui em novembro, nós temos o plantio da primeira safra de algodão. Depois um plantio de uma segunda safra de algodão, se eu não me engano, é plantada aonde está sendo tirada a soja. E o milho também é plantado onde é tirado a soja e colhido logo antes. Então, você usa a mesma terra, né, para fazer vários plantios diferentes. Você cicla as culturas entre elas, justamente para você ter um aproveitamento o ano inteiro da terra com várias culturas diferentes, né? Então aqui a gente tem as safras, né? A produtividade. Então, realmente aqui estava errado. Isso aqui o certo é plantio da safra 21-22, que é o que eles estão plantando agora em setembro. Eles plantaram agora em setembro a soja e que vão colher lá em janeiro, né? Em novembro eles estão plantando algodão do 21-22, vão colher lá em junho. Então, temos aqui, né? Isso aqui é a produtividade realizada do ano passado. Isso aqui é a produtividade que eles esperam ter nessas culturas. E a expectativa é que tenha um aumento bom na produtividade, né? Do ano passado para esse, justamente porque esse ano houve as chuvas no momento certo para plantio. Então, isso não foge muito do agricultor amador, não, né? A empresa depende de a chuva no momento certo, depende de tudo isso, né? Mas eles trabalham de forma a minimizar esses problemas que não dependem deles. Então, a expectativa da empresa é que ela tenha uma safra 21-22 melhor do que ela teve 20-21 em termos de produtividade e que a área plantada seja 44% acima. Então, se a gente tiver patamares de preço no ano que vem muito próximos dos patamares que a gente tem esse ano, a expectativa é que os resultados do ano que vem sejam 44% melhores do que foram esse ano, próximo a 40% melhores, né? Essa é o guidance da empresa, é o que ela espera que vá acontecer. Obviamente que o guidance pode não se realizar, né, por fatores que não dependem dela, mas vamos fazer todas as nossas considerações com base nesses guidance dados pela empresa. Então a gente tem aqui, né, eles passam o status da colheita 2021, do plantio 21-22. Nós temos aqui a safra 2021 de algodão 100% colhida, de milho também 100% colhida, e mostra o que foi
o delta, né, em relação à safra do ano anterior. Aqui nós temos a soja para o ano que vem 70% já plantado, como nós vimos aqui, continua sendo plantada a soja, né? Vai continuar sendo plantada até dezembro. E tá quase tudo já, né? Falta 30% só. E um delta muito grande aqui, né? 42% de aumento em relação à safra 2021. A comercialização, como foi vendido, né, ao longo do tempo, as toneladas de algodão. É uma pena que ela não tenha colocado aqui os últimos 12 meses, né? Que ela tem colocado só os 9 meses de 21, porque como eu falei, é uma empresa sazonal, né, por essência, e faria sentido a gente olhar essa comparação anualizada e não só os 9 trimestres, só os 9 meses. Então a gente tem um aumento aqui, ó, uma redução da safra de 21, né, de venda de algodão, de soja e de milho, mas que foi compensada por um aumento dos preços das commodities e por um aumento do dólar. Então, já entrando aqui no resultado financeiro da empresa, né, que é o segundo tópico nosso, você tem um aumento da receita de 21 contra 20. Aqui é o trimestral, aqui é o anual. Então, um aumento grande de receita, olha só, de 2.800 para 2.115. Isso aqui representou um aumento grande no lucro líquido também, uma margem líquida elevadíssima, né? Você pensar a margem líquida de 33% é absurdo, depois a gente dá uma olhada nas margens históricas da empresa. Um EBITDA também muito alto, uma EBITDA de 40%, você vê que o lucro foi quase que tudo o EBITDA, né? Isso aqui é uma margem ajustada. É bom a gente olhar o EBITDA ajustado da empresa, porque como ela é uma empresa que mexe com insumo agrícola, né? Por regras contábeis, a gente tem um dos dados que é lançado no quadro é a avaliação do valor justo do ativo biológico. O que acontece? Você plantou aqui a soja. Conforme a soja vai crescendo, né, no pé, você já vai avaliando ela e isso aí vai entrando no resultado da empresa, ainda que você não tenha colhido e vendido essa soja. Então isso vai sendo lançado contabilmente ali, né, como se fosse um ganho da empresa, como se ela estivesse faturando aquela soja. E depois, na hora que ela efetivamente colhe e vende aquela soja, aquilo ali é abatido de uma vez do resultado que tinha sido contabilizado antes. Então o resultado do regime de competência da empresa, né, fica um pouco distorcido por causa dessa avaliação dos ativos biológicos. O regime de caixa acaba ficando mais preciso para você entender o que está entrando de caixa na empresa. Né? Mas então eles fazem essa margem EBITDA ajustada justamente para a gente tirar do EBITDA essa avaliação dos ativos biológicos. Tá? Então fica bem mais preciso, bem melhor a gente olhar o EBITDA ajustado do que o EBITDA puro. Então aqui, vamos ver o que ela está falando aqui. Tá a negociação dela com a Terra Santa. Que é um resumo, né, que a empresa está dando. Depois a gente lê com calma isso aqui. Aqui são os preços da commodity, né? Um aumento gradativo desde abril de 2022 para outubro de 2021 de todas elas, né? Então a empresa vendendo em valores bem mais altos que acabaram trazendo um resultado melhor para a safra 21 do que para a safra de 20, apesar da colheita ter sido menor. Né? Que fala um pouquinho sobre o algodão, ela vai quebrar cada um dos soja e o milho. Vamos ver se a gente chega aqui no desempenho operacional. Pronto. Isso que a gente queria. Então, área plantada. O que a gente quer ver? Gradualmente um aumento dessa área plantada, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente vai multiplicar a área plantada vezes a produtividade vezes o preço das commodities. Então a gente teve um pequeno aumento, né,
na, na área plantada de 21 contra 20, com um delta aqui de 3,3%, e a expectativa para 22, esse delta aqui seja 44%. Então, um aumento considerável na área plantada aí. Aqui ela quebra a produtividade, né, que é o segundo fator que eu falei para vocês. Temos aqui, vamos ver, safra. Engraçado que ela está colocando orçado aqui, mas eu acho que ela já colheu isso aqui. Ah, tá. Ela tinha orçado e depois ela realizou. Então, às vezes ela orça que vai vender num tanto, mas realiza em outro tanto, né? A gente vê que tem uma diferença entre a perspectiva da empresa aqui e o que ela realmente consegue realizar. Então, temos aqui, né? Vamos ver o realizado contra o realizado, que eu acho que é mais interessante, né, para a gente. Vamos ver A contra C. Então, o algodão aumentou um pouquinho da primeira safra. A segunda safra ela teve um problema sazonal de chuva. O milho teve uma quebra de safra gigante, olha só, 25% de quebra de safra entre o que ela esperava e o que ela realmente colheu. Ela esperava ter colhido mais do que no ano anterior e ela colheu menos. Então, uma quebra violenta de safra, 25%, das maiores quebras históricas da empresa. Ainda bem que o milho não é o principal produto, né? É mais a soja mesmo, mas foi violenta e se esse milho vier bom na segunda safra, né, podemos esperar mais ou menos isso aqui, mais 40% de milho para o ano que vem. Então, em resumo, foi isso, né? A gente teve uma produtividade, a gente viu aqui, um pouquinho pior, quando você leva em consideração tudo, né? Um pouquinho pior do que no ano de 2020, já que a quantidade de terra foi basicamente a mesma, né? Então, o que aconteceu foi o que a gente viu lá atrás, que os preços saíram melhores do que tinham sido no ano anterior, né? Vendeu melhor. Aqui tem os custos, né? Vamos separar aqui em custos variáveis, custos fixos. Média é melhor a gente olhar, né? Então, a média de custos variáveis 2021, 2022, não, 2021, quase em linha, né, com a 19 e 20. Os custos fixos tiveram até uma redução ano contra ano, mas a gente viu que a empresa não mudou muito, né, nesses anos aí. Foram 2 anos muito similares para a SLC Agrícola, em termos de produtividade, de área plantada, em termos de preço de commodity que mudou. Né? Foram 2 anos que a empresa ficou, vamos dizer assim, estagnada no tempo. Né? Lógico que ela estava se mexendo, ela estava fazendo essas parcerias com a Terra Santa, dizendo estagnada em termos de resultado. Então temos aqui o custo de produção, né? A gente vê que o custo realizado dela foi bem acima do orçado. Né? A gente teve um delta aqui de C contra B, 8% acima, né, do custo orçado. Principalmente por conta de que aumentou tudo, né? Eu acho que algumas coisas, como sementes, acompanham um pouquinho o preço das commodities, esses custos variáveis aqui. Então você acaba tendo um aumento aí, como as commodities aumentaram, né? Você acaba tendo um aumento nesses custos de produção. Vamos ver aqui, ó. Área plantada, que é o que eu falei lá atrás, né? Então, olha o aumento expressivo que a gente já vê aqui, o aumento que eu tinha falado para vocês, de 44% na área plantada do próximo ano contra esse. Né? Isso aqui vai ser expressivo. Isso aqui vai ser... É um aumento muito grande, é um crescimento muito grande. 44% no ano é difícil de repetir, né? Vamos ver se o ano que vem, agora ela vai provavelmente fazer essa integração com a Terra Santa, né? Que é uma integração muito grande, tem que trazer os funcionários para dentro, tem que assumir as fazendas, organizar a casa. Mas se ela conseguir fazer outras parcerias nesse sentido no futuro, pô, a SLC tá com uma vertical de crescimento aqui realmente impressionante. Produtividades orçadas para 2021. Então a gente tem aqui produtividades muito próximas, né, por área.
das produtividades que a gente teve nesse ano, com um destaque aqui para o milho, né, como eles tiveram essa quebra de safra violenta, eles conseguiram plantar o milho na época certa esse ano, eles imaginam que tenha um aumento grande de produtividade. E o algodão de segunda safra teve o mesmo problema do milho de segunda safra também. A gente vê aqui um potencial de aumento de produtividade. Isso aqui, lógico, que é um guidance, né, uma previsão. Não tem como a gente saber se isso vai acontecer ou não. Mas já dá uma ideia do que vai ser a empresa no futuro para a gente, tá? Vamos ver aqui, então. Esse é um desempenho financeiro aqui. Vamos ver. 9 meses combinado e 9 meses sem o combinado. Não sei o que significa isso aqui, viu? Por que eles colocaram dessa maneira. Mas como tá verdinho, né? Esse tá verdinho e esse tá verdinho. Vamos olhar o comparativo do A contra C aqui, tá? Então vamos ver aqui. Uma receita líquida muito maior, né, do que do ano passado, principalmente porque 33% acima, principalmente por conta do preço, né? Aqui está a variação do valor justo dos ativos biológicos, que nem eu falei para vocês. Não tem, não tem efeito caixa, ela até traz aqui, ó, excluindo os efeitos dos ativos biológicos, pois não representam efeito caixa. É isso, é isso. Não representa, porque isso aqui é só a planta crescendo no pé lá, não quer dizer que vendeu essa planta, né? Então, às vezes eles excluem isso aí para chegar num resultado mais preciso, assim, né? Mais realista do que é a empresa. Então, o resultado bruto, um aumento de 100% aqui ano contra ano, né? A empresa dobrou de resultado. Vocês veem o impacto do, do, do preço das commodities no resultado da empresa, né? Como que uma empresa cíclica realmente cicla. Aumento nas despesas gerais administrativas, despesas com venda, né? Aumentaram quase que em linha, né, as gerais administrativas com o aumento do resultado. Aqui teve honorários da administração, aumento grande também. Enfim. Vamos ver aqui, depreciação. Chegamos aqui. Vamos chegar direto. Gente, tá cheio de linha aqui, né? Eu acho que num vídeo, para ele ficar dinâmico, não vai dar pra gente olhar linha por linha. Vamos olhar direto aqui o EBITDA ajustado da empresa, que ela já tira, né, essa variação dos ativos biológicos aqui, ela tira os principais fatores que vão impactar o resultado aqui. E a gente vê um aumento no EBITDA de 100% no ano contra ano, né? Um negócio, não tem outra palavra que não absurdo, né? E uma margem EBITDA muito alta, de 40%. A gente vê que a preços mais normaisinhos seria aqui 26% a margem EBITDA. Receita líquida, aqui ela está separando, né? Sobre cada uma das culturas dela. Crescimento da receita, variação do valor justo, custo dos produtos vendidos, teve um aumentozinho do custo aí. O que é isso? Valor justo dos ativos biológicos, parará. Separando por cultura. O resultado dela é muito completo, vocês estão vendo, né? Aqui ela fala sobre rebanho bovino, gente. Ela tem um pouquinho de gado nas áreas que ela não consegue plantar, mas é tão pequeno que nem é relevante olhar, viu? É pouquíssimo mesmo, pouquíssimo. Então temos aqui o lucro bruto, né? Chegamos em outro quadro interessante. Será que ela tem um consolidado? Vamos ver aqui. Consolidado. Aqui é o balanço patrimonial. Aqui tá melhor pra gente ver. Tá louco. Ficar olhando aqueles quadros lá não dá não. Então temos aqui, né? Receita líquida, um aumento de 42% na receita no ano contra ano. Como a gente viu, principalmente puxado pelo aumento dos custos, dos valores das commodities e não do aumento da produção, né? Aqui, resultado antes do resultado financeiro dos tributos. Isso aqui é o EBITDA, se eu não me engano.
E aqui a gente chega, tira o resultado financeiro aqui, né? As receitas, as despesas. A gente chega aqui no o lucro. Não, vamos chegar no lucro líquido mesmo, né? Um aumento de 200% no lucro líquido. É realmente um aumento absurdo aqui, um lucro líquido de 1 bilhão. Vamos ver o fluxo de caixa operacional dela. Aqui 9 meses de 2021. Fluxo de caixa operacional. 1 bilhão, muito próximo do lucro líquido, né? Então a gente vê que é meio que isso mesmo. Tem variações nos ativos passivos. Caixa líquido das atividades de investimentos, ela teve caixa líquido negativo, né, após investimentos, mostra que essa compra da Terra Santa queimou caixa pra caramba da empresa, né? Aqui estoques de ativos biológicos, fornecedores, imposto de renda. Aqui ela pagou dívidas, redução de 800 milhões de caixa. Então ela tinha 1,6 milhões e no final ela ficou com 725 milhões. Então um fluxo de caixa livre negativo justamente por causa do tanto de gasto com investimento que ela teve, né? Que ela pagou muito empréstimo, financiamento, acabou que queimou muito caixa, mas um caixa operacional de 1 bilhão nos 9 meses de 2021. Absurdo, né? Absurdo. Beleza, eu acho que a parte de... Vamos... Uai, o que é esse mapinha dela? Eu acho que tem um mapa aqui das fazendas. Se tiver, é legal da gente ver. A diversificação territorial. Ah, aqui, ó. Onde que estão as fazendas dela? A gente vê que tá todo nesse centrão do Cerrado brasileiro aqui, ó. Que pega Mato Grosso, Tocantins, um pouquinho de Minas Gerais, oeste da Bahia, né? Então, a concentração das fazendas dela aqui. As da Terra Santa estão mais ou menos aqui no sul do Mato Grosso. Ou no Mato Grosso do Sul. Eu acho que é no sul do Mato Grosso, viu? As da Terra Santa. Então, você vê que ela está bem diversificada em termos de chuva, né? E latitude também. Então, isso, longitude, latitude, né? Então, o regime pluviométrico da empresa acaba sendo diluído aí o risco hidrológico para ela. Legal esse quadrinho, né? Vamos ver a estrutura de capital da empresa? Aqui mostra o endividamento dela. Ela tem uma dívida bruta. Ela saiu de dezembro de 2020 com 2,3 bi de dívida e foi para 2,9 bi de dívida. Um grande aumento da dívida aí, né, de 600 milhões. Imagino que aquisição da Terra Santa aqui, ó. Basicamente, um aumento pela aquisição da Terra Santa. Aqui está o cronograma dela, né? Quanto que ela tem em caixa, 726 milhões em caixa. Então tem uma dívida aí de 2,3 milhões. Depois a gente olha a dívida líquida e EBITDA. Cronograma, uma dívida grande para 2022, né? Mas eu imagino que isso aqui esteja dentro do EBITDA dela. Ela tem potencial de gerar caixa para pagar essa dívida aqui. E então, assim, de certa maneira, tá até uma dívida grande de curto prazo, 40% é bem alta, né? Mas, vamos ver se ela dá um indicador de dívida líquida e EBITDA. Se ela não der, a gente procura. Não. Vamos procurar, então, em algum site. Vamos ver esse aqui. Que tem o histórico da empresa. Dívida líquida e EBITDA. Desde 2008. Caramba, os caras fizeram um trabalho bom aqui, ó. Aqui tá bom pra gente ver. Temos aqui, então, uma dívida líquida EBITDA de 1,15.
a gente vê, nossa, 2016 foi feio, né? Eu imagino que tenha sido um resultado péssimo da empresa. A empresa trabalhava com esse indicador muito mais alto aqui, ó, 2012. Lembra que eu falei para vocês que a estrutura de capital dessas empresas agrícolas era complicada? E a gente vê como que a partir de 2017 que ela começa a ajustar a estrutura de capital dela, principalmente pelo aumento do EBITDA, né? Olha só como que a dívida bruta dela aumenta, mas o EBITDA dela aumenta muito mais, e mais do que compensa esse aumento da dívida bruta, né? E agora uma dívida bruta alta, vamos ver pela dívida líquida aqui, né? Dívida líquida alta, mas quando a gente vê pelo indicador completamente controlada, né? Em coisa de 2 anos de 1 ano e pouco de EBITDA e a empresa paga essa essa dívida líquida dela aqui. Então, em termos de estrutura de capital, a empresa totalmente controlada hoje em dia, né? Lógico que a gente tem que levar em consideração que a commodity está num preço muito alto. Até para a safra do ano que vem eles imaginam que eles tenham esse preço alto, então até o ano que vem isso está controlado, mas se a commodity cair muito de preço, isso aqui pode ficar desbalanceado, né? Porque o EBITDA da empresa cai, como isso aqui é uma relação, né? Que o EBITDA joga a relação para baixo, a estrutura de capital pode ficar apertada se ela não trabalhar de reduzir essa dívida líquida aqui, né? Mas olha só, 2020 era 800 milhões de dívida e ela se endividou mesmo para fazer essas aquisições muito grandes que ela fez, que vão aumentar o EBITDA dela ainda em 44%. Então, sossegado. Vamos ver o EBITDA aqui, ó. EBITDA de 2 bi. É muito grande, né, gente? Últimos 12 meses de 2021. É um EBITDA monstro. A gente vê que o EBITDA histórico da empresa aqui, ó, 700, 600, 900 e dobrou de 2020 para 2021. Com uma margem aumentando muito. Olha só, a margem histórica da empresa aqui girando entre 20 e 30, tá vendo? Ó, 31, 27, 22, 23, 35. Tá muito alto. Então esse aqui vai tender a baixar no futuro com a queda dos preços das commodities, né? Isso aqui é uma especulação minha, nem sei se isso vai acontecer ou não. Mas o que a gente imagina que aconteça seja isso. E falando já sobre a precificação da empresa, né? Temos aqui, nossa, R$ 40. Market cap de 7,8 bi. Primeiro ponto último ponto, né, da análise nossa, que é a precificação. O primeiro ponto de precificação é que ela contratou uma empresa para fazer a... Deixa eu mudar aqui. Ela contratou uma empresa para fazer a avaliação do valor justo da terra dela. E as terras dela foram avaliadas esse ano em 8 bilhões. Então, meio que assim, o que a empresa declarou por essa terceirizada que ela contratou é que se ela vender as terras dela tudo hoje, do jeito que elas estão, e você acabar com o operacional da empresa, ela vale 8 bilhões. 8 bilhões e meio, se eu não me engano. Ou seja, um valor próximo aí a R$ 44 por ação. Né? Então, levando em consideração isso, né, do avaliação do valor justo dos ativos, né, que é o NAV, né, Net Asset Value, você tem aí um NAV de R$ 44 por ação da SLC. Esse é o primeiro ponto. Lógico que isso não tem que ser levado ao pé da letra, né, porque é óbvio que a empresa, se ela tiver prejuízo operacional, esse NAV vai se consumindo, e eu não sei até que ponto que foram muito sobreavaliadas essas terras da SLC, porque foi um aumento de 100% ano contra ano, né? O quanto que o alto valor das commodities faz com que as terras dela tenham um valor muito alto, mas fato é que hoje ela é vendida abaixo do Net Asset Value e para a empresa isso não faz muito sentido, tanto não faz sentido que ela anunciou um programa de recompra de ações. Outro fator interessante da gente olhar aqui, né, que a gente estava vendo, é o EBITDA da empresa. Inclusive eles já trazem aqui para a gente, né, que é o valor de mercado contra o EBITDA. E a gente vê, gente, é Enterprise Value, que você pega o valor de mercado da empresa mais
as dívidas dela, tá? Sobre o EBITDA. Então isso aqui é basicamente uma relação, né, do quantos anos que levam de EBITDA para você comprar a empresa inteira e pagar as dívidas dela. E hoje a gente tem esse indicador em 5 aí, né? Então demorariam 5 anos para a empresa se recomprar. Só que eu acho interessante aqui que ano que vem vai ter um aumento no EBITDA de 40%, né? Esperado. Então a gente pode esperar aí um EBITDA mais próximo a 2 milhões e 800, que vai acabar jogando essa relação, né, nos preços atuais ainda mais para baixo. Então, assim, essa relação ainda mais para baixo. Então, assim, beleza, é algo próximo a 5 anos para você recuperar teu dinheiro. Não estou falando que tá caro, tá barato. Ano que vem vai ser próximo a 4 anos, né? Isso aí vocês têm que considerar se você aceitaria botar dinheiro no investimento que em 4 anos você tem o seu dinheiro de volta, né? Assumindo, obviamente que assumindo os riscos do negócio, né? Imaginando que esse EBITDA pode cair no futuro, pode subir, você tem uma gestão ali que está sendo paga para trabalhar para você, né? Então tem toda passar por essa questão da confiança na empresa, tá? Então se esse é um patamar adequado, né? A empresa está num preço adequado. Se você fala, não, eu só coloco o dinheiro em empresa que eu recupero em 2 anos, então ela está cara, ela está 100% cara para você. Se você fala assim, não, para mim a empresa tem que retornar o dinheiro em 10 anos do meu investimento, então ela está barata. Por isso que a precificação é um negócio complicado da gente analisar, que eu falei lá no começo. Mas a precificação é algo assim, gente, é muito próximo aí de 5 anos para retornar o capital investido, né? Tendendo a ter um ganho muito grande no ano que vem aí com essa expansão das terras da empresa. Beleza? Deixem, sigam o canal, deixem seus comentários, me falem se vocês gostaram desse formato de vídeo. Eu falei bem mais demorado, bem mais tranquilo, mas eu acho que a gente passou melhor pela empresa. Tava muito corrido, eu tava sofrendo para fazer os vídeos, porque eu não tava fazendo da maneira como eu gostaria de fazer. Eu acho que a gente fazer um trabalho mais bem feito, ainda que seja um pouquinho mais entediante, assim, mais demorado, é um trabalho bem melhor para vocês. Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu leio todos, mesmo os feedbacks que são negativos eu gosto, porque estou usando eles para melhorar, assim, vocês veem, já melhorei a qualidade do som, aos poucos a gente está tentando trazer coisas melhores aqui na análise para vocês, na estruturação, né? E é isso aí, galera. Compartilhem, sigam o canal e é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. Caramba, eu acabo de perceber que eu estava falando e eu não mostrei a tela para vocês, gente. Não sei em que ponto que eu parei de mostrar a tela para vocês. Que pena. Bem, eu vou passar rapidinho por essa parte do EBITDA de novo, pra vocês verem aqui, né? Então ela tá com EBITDA de aproximadamente 5. Historicamente era algo próximo aí, ó, 10, 15, né? EV, EBITDA, com a possibilidade de ir para 4, né? Então, enfim, se ficar repetindo, eu não sei em que ponto que se perdeu, mas é isso aí. Valeu e até a próxima.